alcançara outrora aos antigos com os feitos sobrenaturais da glória, com milagre sobrenatural da glória. Estamos iniciando, Deus da glória, mais uma grande corrente de oração por milagres, onde eu creio que vidas, Deus amado, onde eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que adoradores, adoradoras serão impactados pelos feitos do Senhor, feitos esses relatados como milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, receba por misericórdia esta grande campanha de oração por milagres, independente de qual seja o milagre que o meu irmão que aqui se encontra almeja ser alcançado por ti, Deus da glória, que a minha irmã que aqui se encontra almeja anseia ser alcançada por ti, Deus Todo-Poderoso, ainda que haja diversidades e com temas diversificados de petições a ti, Deus da glória, a todavia, em todo e sobre todo o tempo, nesta grande corrente de oração por milagre, neste canal onde vidas estão aqui provocando o seu milagre, através da adoração, eu apresento ao Senhor a causa desta mulher, eu apresento ao Senhor a causa deste homem, eu apresento a ti, Deus da glória, a petição desta mulher. Eu apresento a ti, Deus Criador dos céus e da terra, a petição deste homem, independente de qual seja a área em que a mesma almeja, anseia ser alcançada, Deus da glória, com forma de milagre, Senhor amado, na vida dele ou dela. Vai tocando com um toque de milagre, vai contemplando a cada pensamento, a cada coração, a cada vida, Pai, que acrescentam, pois eu não direi que tira um tempinho, porque não é tirado do tempo, nesta grande corrente de oração por milagre, mas é acrescentada ao dia desta mulher, este momento de fé, é acrescentado, Deus da glória, ao dia deste homem, este momento de fé e adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, eu apresento ao Senhor, Deus da glória, vida, alabacandaramandaya candaraia, urabacandaraia candaraio, Deus de milagre, resposta, sinais e maravilha. Eu apresento ao Senhor vidas, eu apresento ao Senhor adoradores, eu apresenta ao Senhor adoradoras que unem a sua fé com a nossa. Alabachuri andaraia, Deus que ouviu a adoração dos antigos e os alcançou com feitos sobrenaturais da glória. Receba por misericórdia, Pai, a nossa adoração, nosso clamor, as nossas causas, como cheiro suave à sua narina. Ah, Senhor da glória, porque não estamos aqui como um hobby, apenas para passar o tempo neste momento de adoração, não. Estamos aqui porque temos a plena e total convicção, a mesma consciência que Paulo, apóstolo de Cristo, tinha quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para não fazer apenas o que nós pedimos a Ele, para nos alcançar com feitos maiores ainda. Pai, o Senhor tem o poder de fazer milagres, sinais e maravilhas maiores ainda do que os que foram feitos e relatados e postados na FOIU. Por isso eu te apresento neste momento a vidas, por isso eu te apresento neste momento adoradores, por isso eu te apresento neste momento a esta, Pai, que está aqui nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Vidas que estão aqui neste canal, Deus da glória, a provocar o seu milagre. Vidas que estão aqui, Deus Criador dos céus e da terra, neste canal, porque crê que Tu és um Deus abençoador, Deus Criador dos céus e da terra, independente da maneira em que este homem ou esta mulher esteja no exercício da sua fé, a unir com a nossa nesta corrente de oração, independente da maneira em que o mesmo, a mesma, esteja a exercitar a sua fé, porque talvez eu esteja orando com pessoas que agora estão de joelho dobrado, chamando a atenção do Deus da glória, alabacaia, candarábia, a respeito do que ela precisa, a respeito do que ele precisa. Talvez eu esteja orando agora, Deus amado, com pessoas que estão, amado Deus, de pé orando ao Senhor, chamando a atenção do Senhor a respeito da causa deste ou desta, alabacando, rebia, candaraia. Talvez eu esteja nesta grande corrente de oração por milagre, orando com pessoas que estão com foto em suas mãos,
Deus, pedindo ao Senhor pela pessoa que encontra-se nesta foto. Talvez eu esteja aqui orando, Deus Criador dos céus e da terra, com pessoas que estão talvez com a carteira de trabalho, porque precisa que o Senhor abra uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Talvez eu esteja orando aqui, Deus da glória, com pessoas que estão, Pai amado, ligada em espírito de oração, mas independente da maneira em que este adorador exercita a fé dele, a unir com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, independente, Deus amado, da maneira em que esta adoradora exercita a sua fé, a unir com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, eu sei que tu és aquele que contempla a nossa petição, que alcança a nossa oração com alcance de milagre e com milagre sobrenatural da glória. Por isso eu apresento ao Senhor esta mulher, por isso eu apresento ao Senhor este homem. Deus, eu te apresento vidas que precisam vivenciar o milagre no Senhor, independente de qual seja a área em que este homem precisa viver o milagre no Senhor, independente, Deus amado, de qual seja a área em que esta mulher precisa vivenciar o milagre no Senhor. Toca na história desta mulher com um toque de milagre, Deus da glória. Toca na história deste homem com um toque de milagre. Orabacandaraya, Shuriandaraia. Começa a contemplar a cada clamor, a cada petição. Começa, Deus amado, a alcançar a cada vida. Lembro-me do ensinamento do seu filho amado Jesus, quando mesmo ensinava a respeito do poder de resposta que tem uma adoração no Senhor. Então Jesus, ele olha para os discípulos e dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai, tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo em oração, em meu nome recebereis. Jesus, ele poderia colocar limite de milagre. Jesus, ele podia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu filho amado Jesus, ele disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus Criador dos céus e da terra, em oração, crendo, nós receberemos. Tem pessoas aqui que pedem cura porque está enfermo ou enferma. Tem pessoas aqui que pedem providência financeira porque precisa do socorro financeiro na história deste ou desta. Tem pessoas aqui que pede ao Senhor, talvez por uma causa que está na justiça, para que o Senhor venha julgar e dar vitória. Tem pessoas aqui que pedem talvez para libertação dentro do seu lar. Tem pessoas aqui que talvez pedem para uma porta, por uma porta de emprego. Ainda, Deus da glória, que os temas e as petições venham ser diversificados. Senhor da glória, todavia, em todo e sobre todo o tempo, adoramos a um único Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Adoramos a um único Deus, ao Deus de resposta, sinais e maravilha. Deus contempla a petição desta mulher. Deus contempla a petição deste homem. Senhor, ainda que tenha olhares elevados, direcionados a esta corrente de oração, elevados, direcionados a esta campanha de oração, a este canal provocando milagre na adoração, ainda que olhares e mentes estão elevados, mas eu creio que corações estão inclinados para o Senhor, porque temos a consciência de que quem cura é o Deus Criador dos céus e da terra, de que quem liberta é o Deus Criador dos céus e da terra, quem restaura as percas é o Deus Criador dos céus e da terra, quem julga a causa e nos dá vitória é o Deus Criador dos céus e da terra, quem entra com providência financeira é o Deus Criador dos céus e da terra. Davi, o salmista, a princípio olhava para o monte, e o mesmo indagava a dizer desta maneira assim. O salmista Davi dizia: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de ser socorrido, na mesma frase ele dizia assim, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que os nossos olhares estejam direcionados, Senhor da glória, a este canal de adoração, ainda que nossos olhares estão elevados, Deus Criador dos céus e da terra, esta grande campanha de adoração, todavia, em todo e sobre todo o tempo, o nosso coração e nossa mente é inclinado, direcionado a Ti, Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem ouve por misericórdia a nossa oração. Isaías 59 já relata assim para nós. Isaías 59 está escrito assim: eis que o ouvido do Deus Criador dos céus e da terra não está gravado, para que o Senhor não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele possa deixar de nos abençoar.
mas as nossas atitudes são elas que muitas das vezes nos distanciam dos feitos do Senhor. Se a atitude errônea nos afasta, Deus da glória, do favor do Senhor em nossa vida, eu creio que a atitude de adoração, como relata na sua palavra, há de alcançar a vidas adoradores, adoradoras, alcançá-los, atraí-los ou direcioná-las ao favor do Senhor, porque sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também, Deus Criador dos céus e da terra, que ainda que não sejamos os merecedores do favor do Senhor, a sua misericórdia já alcançou vidas, ao ponto do meu irmão, minha irmã, testificar que foi alcançada com milagre sobrenatural da glória. E eu creio que nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que aqui se encontram a unir a sua fé com a nossa, sairão daqui abençoados, não por causa do intercessor, nem por menos ainda pelo nosso ministério no Rio de Janeiro, mas porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus soberano, grandioso e majestoso, o Deus da glória se faz presente em nosso meio na pessoa do Espírito Santo, e já podemos contemplar a sacrossanta presença do Deus da glória aqui, já podemos contemplar a sacrossanta presença do Deus de fogo em nosso meio, a contemplar a cada pensamento, a cada coração, porque o salmista Davi indagava a dizer assim, e eu creio que Davi se referia a essa presença maravilhosa. O salmista Davi referia-se ao Espírito Santo do Senhor, quando o salmista Davi indagava a dizer: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar, mesmo que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Deus Criador dos céus e da terra, tu conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, nós somos policiados pelo mesmo, o Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa do Espírito Santo, apresenta-se diante de nós no momento de nossa adoração e começa a contemplar o nosso pensamento, os nossos corações. E é por isso que eu peço a ti, Deus Criador dos céus e da terra, vai contemplando cada pensamento, a cada coração. Davi dizia que não precisava nem converter em palavras o que ele queria do Deus Criador dos céus e da terra, mas o Espírito Santo do Senhor já tomara conhecimento do que fervia no coração do mesmo para ser alcançado como favor do Senhor. E eu creio, Espírito Santo do Deus da glória, eu creio que o Senhor já está sondando cada mente, cada coração neste momento, a contemplar a cada petição, alabacando, rebe, achuri, andaraia, urabacandaraia, canto, rebe, achúria, ramantou, que decanda, raia, achúria, andaraia. Deus que respondera outrora aos antigos que o adoraram, e eu creio que neste momento, nesta corrente de oração, adoração, não há de ser diferente. Eu creio na resposta do Senhor na vida deste adorador, eu creio na resposta do Senhor na vida da história desta adoradora. Por isso eu apresento ao Senhor, Deus da glória, cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração. E pedimos ao Senhor, vai contemplando, Deus da glória, cada petição. Alamaia candarábia, Oriande Keia Candaraio. São vidas que unem a sua fé com a nossa e buscam o favor do Senhor. São vidas que buscam, Pai amado, a face do Senhor. Entre os adoradores, entre as adoradoras que vêm aqui para provocar o seu milagre através da adoração, nós temos também a nossa irmã Edilânia. Senhor, vai contemplando os pensamentos, o coração da tua serva. Deus, a sua palavra vai dizer que a oração do justo, ela produz muito em seu efeito. Olha aí, Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé da nossa irmã Edilânia, e eu quero apresentar ao Senhor o que está no coração dela. Olha o que ela precisa vivenciar, Deus da glória, em forma de milagre, entre aquelas que formam esta grande corrente de oração por milagre. Nós temos também a nossa irmã Lucinalva Guerra. Olha, Deus da glória, a vida sentimental da tua serva. Olha aí, Deus Criador dos céus e da terra, o que ferve é o coração da tua serva.
serva para ser alcançada pelo Senhor. A tua serva tem buscado, Deus da glória, pela sua vida sentimental, e já tivemos relatos de restituição sentimental. Portanto, eu creio que na vida, na história da tua serva, não há de ser diferente. Orabacando, Rebia Candaraia, vai tocando com toque de milagre. Arabrachúria Candaraio, Arabandecaia Candaraio. Entre aquelas que buscam o favor do Senhor, nós temos também a nossa irmã Neide Sena. Olha, Pai, a tua serva tem buscado pela família dela, tem buscado o favor do Senhor. Entre, Senhor, as petições do teu servo, serva, nós temos a nossa irmã Karina. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé da tua serva, que tem feito com fé esta campanha de oração por milagre. Nós temos apresentado ao Senhor nossa irmã Silvia Broca, Oriande, Calachuri Andaraia, Orabacando, Rebia, Shuri Andaraia, nossa irmã Maria de Lourdes, Deus da glória, nossa irmã Elian Ramos, Senhor amado, Alabacandaraio, nossa irmã Sandra Solange. Senhor, a cada vida, a cada adorador, a cada adoradora que está nesta grande corrente de oração por milagre, Deus, nós oferecemos ao Senhor esta adoração, esta oração por milagre, porque a Bíblia vai dizer que sequer nós sabemos como orar, por mais que eu venha ter um bacharelado em teologia, por mais que eu venha ter uma eloquência nas palavras, ainda assim a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória, é o Espírito Santo do Senhor quem pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória, ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso eu te peço, Senhor da glória, não permita que as nossas orações, Senhor, limitem-se apenas ao teto do meu lar ou de cada lar representado, mas que cada petição venha chegar ao trono da sua glória, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo do Deus da glória, ele pega as nossas orações, ele pega as nossas petições e leva-as ao Rei da glória. O Espírito Santo do Senhor vai contemplando a cada coração, vai contemplando a cada petição, vidas que estão aqui formando uma grande corrente de oração, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Alcança-os com alcance de milagre, alcance-as com alcance de milagre. Deus de milagres, sinais e maravilha, eu creio no poder da oração, porque nossa oração é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque nossa oração é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Só o Senhor tem poder para curar, só o Senhor tem poder para libertar, só o Senhor tem poder para transformar história e situação. Por isso pedimos a atenção do Senhor, por isso pedimos o favor do Senhor. Alcança a vida neste momento, alcança adorador neste momento, alcança adoradora neste momento. Alabacando, Reia Candaraia, Urabacandaraia Candaraia. Em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o próprio Deus da glória se apresenta ao profeta Jeremias como um Deus de resposta, pois está escrito assim em Jeremias 33, verso 3: Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, tu se apresentaste ao profeta Jeremias como um Deus de resposta, não apenas da resposta que é apresentada a ti em oração, mas com novidade da glória, porque o Senhor de Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu creio no novo do Senhor na história desta mulher, eu creio no novo do Senhor na história deste homem. Pessoas que estão cansadas da mesmice, as mesmas frustrações, as mesmas decepções, as mesmas afrontas. Tem pessoa que talvez está aqui nesta corrente de oração vivendo um déjà vu de problemas. E quando pensa que vai viver algo novo na sua vida, quando pensa que viverá algo novo na tua história, volta a passar pelos mesmos problemas que outrora vivenciou. Deus tem pessoas que estão aqui unindo a sua fé com a nossa nesta corrente de oração, que precisa viver o novo do Senhor, que precisa dar o testemunho, Senhor. Alabacaia Candaraia. Este homem precisa dar o testemunho do milagre do Senhor na vida dele. Esta mulher precisa dar o testemunho
testemunho dos feitos do Senhor, os milagres na vida, na história dela. E assim como na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, houve relatos dos feitos do Senhor, quando adoradores, adoradoras chamaram a atenção do Senhor. Eu creio que essa mulher vai dar o testemunho dela, eu creio que esse homem vai dar o testemunho dele, porque o Senhor não é Deus que rejeita a oração, porque o Senhor não é Deus que ignora a adoração, e é por isso que nós oferecemos a Ti como sacrifício de adoração esta oração neste momento. Vai contemplando, Deus da glória, cada petição, vai contemplando cada pensamento, tomando posse, Pai, de cada história e dando vitória à sua igreja, da vitória ao Teu servo, Senhor amado, da vitória à Tua serva, Deus da glória. Vai quebrando todos os grilhões do adversário, vai pelejando por este e por esta, aonde os nossos olhos não podem alcançar a afronta, aonde os nossos olhos não podem alcançar o levante do adversário, aonde os nossos olhos não podem alcançar, e talvez o adversário esteja agindo sorrateiramente para destruir o relacionamento desta mulher, para destruir o relacionamento deste homem, aonde talvez o adversário esteja agindo sorrateiramente para destruir a família desta mulher, para destruir a família deste homem, aonde talvez o adversário esteja agindo sorrateiramente para destruir a saúde desta mulher. Ramaya Candaraio, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus que outrora respondeu aos antigos quando os mesmos chamaram a atenção do Senhor a respeito do que eles estavam vivenciando. No livro de Êxodo, lá estava Moisés no deserto, Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel indo em direção à promessa que o Senhor havia feito aos mesmos. Agora o mar se coloca diante deles, agora o mar ousa parar Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. Imediatamente eles colocam-se a adorar o Senhor, e Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. O Senhor é aquele que abriu um caminho no meio do mar. Ah, Senhor, e no deserto teve comemoração, no deserto teve comemoração. Eu sei que no que essa mulher está passando, ela ainda assim vai cantar o hino da vitória. Eu sei que no que esse homem está passando, vai chegar o tempo do testemunho da vitória dele. Por isso pedimos a atenção do Senhor nesta corrente de oração por milagre. Por isso pedimos, Deus da glória, o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, nós tivemos inúmeros relatos dos feitos do Senhor. Tivemos testemunho de cura, de libertação, de restauração sentimental. Ah, Deus Criador dos céus e da terra, estamos aqui desde 2022, finalzinho de 2021 para 2022. E até os tempos atuais, quantas pessoas voltaram aqui e deram testemunho do favor do Senhor? Vidas que foram alcançadas pelo Senhor. E nós postamos na FOIU os relatos. Nós postamos na FOIU o testemunho. E a Bíblia não narra Deus da glória sobre os feitos do Senhor a dizer que o Senhor começar uma excelente obra e as deixa pela metade, mas ao contrário. A sua palavra vai dizer assim: aquele que começou a boa, a excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. E foram inúmeros dos testemunhos, e eu creio que não parou por ali. Eu creio que essa mulher que aqui se encontra vai voltar e vai dar o testemunho dela aqui. Eu creio que esse homem que aqui se encontra, Deus da glória, ele vai voltar. E ele vai dar o testemunho dos feitos do Senhor na vida, na história dele. Porque Tu és o mesmo do passado, Tu és o mesmo do presente. Por isso nós pedimos a Ti, Deus da glória. Nós entregamos em Suas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora, que conosco forma aqui uma grande corrente de adoração, que unindo a sua fé com a nossa, forma aqui uma grande corrente de adoração a Ti, Deus da glória. Independente de qual seja a causa em que esta mulher está apresentando agora ao Senhor, julgue a causa da vitória mesma, Deus da glória. Independente de qual seja a causa que este homem está apresentando ao Senhor, julgue a causa
e dê vitória ao mesmo. Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus de resposta, Pai. E se porventura diante deste homem, diante desta mulher, esteja se levantando uma barreira, feita talvez por obra de bruxaria, feita talvez por obra de macumbaria, feita por talvez uma obra maligna, a Bíblia vai dizer que chega na terra prometida Josué, Caleb e o povo de Israel, e também lá havia uma muralha impedindo o povo de Israel de tomar posse do que o Senhor havia prometido. Tem pessoas aqui que talvez esteja como Josué e Caleb, quando estiveram lá em Jericó, Senhor da glória. Porque eu vou conjecturar, pois a Bíblia não narra com as palavras detalhadas desta maneira, mas conjecturo eu, para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Conjecturo que Josué indaga a falar com o Senhor, e ele diz assim: Deus, o Senhor fez a promessa, e agora estou eu diante das muralhas. Talvez tenha pessoas que já tenham frisado essas palavras, dizendo: Deus, cadê a promessa que o Senhor me fez? O Senhor falou que ia trabalhar nesta causa e até agora nada. O Senhor falou que ia trabalhar nessa situação e até agora nada. Oh, Rabaia Candaraio, talvez Josué, Caleb, o povo de Israel estava ali olhando para aquela muralha, a questionar, dizendo: Deus, o que acontecerá, Senhor? Chegamos na terra prometida, mas não conseguimos entrar, não conseguimos tomar a promessa, tomar posse da promessa. E o Senhor chega para Josué, Caleb e o povo de Israel: orienta os que rodeiem aquela cidade adorando, ou rodeiem aquelas muralhas adorando. E a Bíblia vai dizer que enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam, as muralhas iam caindo por terra. E na passagem do livro de Josué, nós vemos a resposta de uma adoração. Nós vemos um povo adorando e as muralhas caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor está jogando por terra todo o mal. Eu creio que enquanto estamos orando, esse laço já está sendo cortado. Eu creio que enquanto estamos orando, projeto arquitetado, projetado pelo adversário, planejando a nossa queda, porque tem coisas que nós não tomamos conhecimento, e muitas das vezes está sendo projetado, arquitetado pelo adversário, mas tu és aquele que joga por terra, ainda que os nossos olhos não contemplam, não possam ver as astutas ciladas do adversário, porque assim aconteceu com teu servo Daniel. A Bíblia vai dizer em Daniel 10, Daniel não estava vendo, mas estava orando. Daniel não estava vendo, mas estava jejuando. Mas estava acontecendo uma peleja no mundo espiritual, porque o Deus da glória já havia enviado ao anjo Gabriel, mensageiro, para chegar até o profeta Daniel. Mas Daniel não podia ver o mensageiro, Daniel não podia ver a mensagem, porque o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo Gabriel de chegar até o profeta Daniel. Então o Deus a qual estamos adorando agora nesta oração por milagre, o Senhor enviara Miguel, o arcanjo, um anjo de peleja, e no mundo espiritual houve uma peleja, e aquele príncipe da Pérsia contemplou a glória do Senhor, porque tu és um Deus de milagre, porque tu és um Deus de glória, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, nós não estamos vendo o que o adversário está tentando fazer contra nós. Nós não estamos vendo os levantes do adversário. Nós não estamos vendo as astutas ciladas do adversário. Mas sabemos que já tem anjo do Senhor pelejando por esta mulher, pelejando por este homem, pelejando por esta família, pelejando por essa história. Alabacaia Candaraia. Daniel não viu, mas estava acontecendo uma peleja. Vai tomando a peleja desta mulher, vai tomando a peleja deste homem. Oh, Deus que enviou um anjo de peleja, Deus que enviou um guardião celestial a tomar aquela peleja, vai enviando anjo. Eu não sei contra quem há um levante do adversário, eu não sei contra quem há uma investida do adversário, mas o Deus do sobrenatural, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus do invisível, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas, aonde os olhos humanos não podem contemplar, vai tomando a causa desta mulher, vai tomando a causa deste homem, vai entrando nessa situação, vai entrando, Labacaia Candarábia, Ramando que mandaia Candara, vai entrando nessa situação, vai jogando por terra todo mal, vai jogando por terra todo mal, e dá vitória para esta mulher, e dá vitória para este homem. A Bíblia vai dizer
dizer que as muralhas de Jericó foram derribadas diante da sacrossanta glória do Senhor, e essa glória está aqui, essa presença está aqui, é a presença do Espírito Santo. Alabacandaraia, o Espírito Santo do Deus da glória, vai jogando por terra todo mal, vai alabachuri andaraio, e me ande candaraia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus da glória. Eu quero acrescentar a oração por milagres, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre na vida sentimental. Quantas pessoas muitas das vezes estão aqui, mas o seu relacionamento está em turbulência. Quantas pessoas estão aqui e o seu relacionamento talvez esteja à beira de um término. Quantas pessoas que o seu lar, que deveria ser um ninho do amor, da união, tem se tornado uma arena de guerra, de afronta. Quantas palavras duras faladas dentro desta casa, aonde talvez esta mulher tenha indagado a dizer: este não é o homem por quem me apaixonei, como tem mudado. Aonde este homem talvez tenha indagado a dizer: esta não é a mulher por quem me apaixonei. E nós sabemos que quem entra num relacionamento para destruir é o adversário, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos, ele tem 3 objetivos. A Bíblia vai dizer que o adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. E se porventura, Deus da glória, o adversário está tentando destruir a vida sentimental desta mulher, socorre ela agora. Se porventura o adversário esteja tentando destruir a vida sentimental deste homem, socorre ele agora. Vai pelejando por este relacionamento. Alabai de canto rebe andaraia candarábia, em o nome do Senhor Jesus, Deus amado. Vai pelejando pela vida sentimental desta mulher, vai pelejando pela vida, pela história sentimental deste homem, e da vitória, Senhor amado. A Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. O adversário, ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo senão esses 3 intuitos. O adversário veio senão matar, roubar e destruir. O adversário tem roubado a alegria no relacionamento. O adversário tem matado a esperança, a expectativa de uma restauração sentimental, onde pessoas têm aberto mão e não acreditado mais que vai ter a sua vida sentimental restaurada. O adversário tem destruído a união. O adversário tem roubado a harmonia dentro de lares. Porque se tem uma coisa que o adversário é inteligente, se tem algo que o adversário, ele é astuto. A Bíblia vai dizer que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Ele é astuto. Ele sabe que quando ele toca na vida sentimental, ele não destrói apenas uma pessoa, mas quando o adversário toca na vida sentimental, ele destrói toda uma família. Quando o adversário toca na vida sentimental, ele destrói toda uma família. Talvez o adversário tenha destruído a família desta mulher. Talvez o adversário tenha destruído a família deste homem. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda que nós lembramos com regozijo das restaurações sentimentais. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda que nós lembramos com regozijo das restituições sentimentais, ainda há muitos relacionamentos destruídos. Ainda há muitas pessoas que precisam ver a sua história sentimental ser restaurada, Senhor. E a sua palavra vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Por isso eu penso ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Se aqui tem pessoas com relacionamento destruído, toca na vida sentimental desta mulher e restaura esse relacionamento. Se aqui tem pessoas com relacionamento destruído, Deus da glória, toca na vida sentimental desse homem e restaura. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com pedidos de oração como esse, dizendo assim: pastor, preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas das vezes, entre as petições de oração, nos pedidos de oração, quando nós vamos fazer oração individual, nos deparamos com um pedido de oração como esse: pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos relacionamentos destruídos, Senhor da glória.
Quantas vidas sentimentais destruídas, Senhor amado, e a sua palavra vai dizer que entre os intuitos do adversário vem destruir também. Por isso eu peço ao Senhor, se aqui tem pessoas com relacionamento destruído, com a vida sentimental destruída, eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher e pedir ao Senhor, toca, Pai, na vida sentimental dela. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem e pedir ao Senhor, toca na vida, na história sentimental do mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Relacionamentos que estão destruídos, começa a restaurar, Senhor da glória. E porque nós fazemos a oração pedindo ao Senhor por restauração. E porque nós fazemos a oração pedindo ao Senhor por restituição. Porque em Jó 42, nós encontramos Jó orando. E o Senhor restaurara todas as percas que havia na história de Jó. Em Jó 42, nós encontramos Jó orando. E na oração de Jó, houve restituição. E o que me chama mais atenção é que Jó não orava nem por ele. Jó estava orando pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Talvez eu esteja orando com esta mulher, talvez eu esteja orando com este homem, que indaga a dizer assim, Senhor, a única restauração que eu preciso na minha vida, a única restituição que eu preciso na minha história, é na área sentimental, porque meu relacionamento está abalado ou até destruído. Seja esse namoro, noivado ou casamento. Por isso eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, se tem pessoas aqui, Deus amado, com relacionamento abalado, se tem pessoas aqui nessa transmissão com relacionamento destruído, se tem pessoas aqui, Deus Criador dos céus e da terra, com a sua vida sentimental, Pai amado, alabacandaraia, candaraia, vai tocando na vida sentimental desta mulher, vai tocando na vida sentimental deste homem, vai alcançando, Deus amado, com alcance de restauração, com alcance de restituição, alabande, yorabande, calachuri andaraia, vai jogando por terra todo mal, Pai, entra com restituição, assim como o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Se tem pessoa que a restituição que este precisa na vida dele, seja na área sentimental, restitui, Senhor da glória. Se tem pessoas que precisam da restituição na vida dela, seja alabacandaraia, na área sentimental, vai tocando com restituição, vai tocando com restauração, Deus da glória, toca na vida sentimental desta mulher, toca na vida sentimental deste homem, alcance e restaura para a glória do seu nome, orabacandaraia, candarábia, porque o adversário ele é inteligente, a Bíblia chama ele de astuto. Efésios capítulo de número 6, no seu verso de número 10 está escrito, porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne. Efésios 6,13, porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, e contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe que quando toca em uma vida sentimental, ele destrói toda uma família, para que um filho cresça sem o seu pai ou sem a sua mãe, para que uma filha cresça sem o seu pai e sua mãe, e a história dessa criança começa a se tornar uma história turbada, de decepção e de frustração. Mas tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra, tu és aquele que conhece, tu és aquele que une, tu és aquele que abençoa a união, tu és o próprio amor, ah Deus, Criador dos céus e da terra, porque em João 3,16 está escrito assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é o próprio amor, o Senhor não está nesta desunião, o Senhor não está nessa separação. Por isso eu entrego a vida sentimental desta mulher em tuas mãos agora, Deus amado. Por isso eu entrego a vida sentimental deste homem agora em tuas mãos, Senhor amado. Se porventura diante desta corrente de oração tenha vidas, tenha adoradores, tenha adoradoras, que o milagre que este precisa ser alcançado no Senhor, que o milagre que esta precisa ser alcançada no Senhor, seja na vida sentimental, vai tocando, Deus da glória, vai alcançando a vida sentimental desta mulher, vai alcançando a vida sentimental deste homem, vai restaurando, vai restituindo, assim como o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Entra com a restituição neste relacionamento este que está destruído. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que restaurou as percas na história de Jó, entra com a restauração na vida sentimental desta mulher, entra com a restauração
restauração na vida sentimental deste homem. Talvez eu oro com pessoas que estão com o seu relacionamento destruído e já não estão nem mais acreditando que possam ser felizes na área sentimental. Quantas pessoas que a sua terra sentimental está abalada, quantas pessoas que a sua terra sentimental está destruída. Ah, Senhor da glória, e quando eu indago a falar sobre terra sentimental, refiro-me ao coração desta mulher. Refiro-me ao coração deste homem que amarga a dor da solidão, a dor do abandono. A sua vida foi destruída sentimentalmente. Ah, Senhor da glória, Deus de milagres, sinais e maravilha. Olha como está a terra sentimental desta mulher neste momento. Olha, Senhor amado, como está a terra sentimental deste homem. Olha como está esse coração, Senhor amado. Pessoas que se dedicaram à sua vida sentimental e agora talvez estão amargando a dor da solidão, do abandono. Pessoas que estão com o coração tão desacreditosos no amor que já não acreditam mais no sentimento. Seu coração está tão frustrado. Em 2 Crônicas 7, nós vemos ali Salomão adorando ao Senhor, juntamente com os sacerdotes. A glória do Senhor se manifesta, de maneira que Salomão e o sacerdote não conseguem sequer ficar aos seus pés. Capítulo 7, verso 1. Mas no verso 14 o Senhor fala com a sua igreja, o Senhor fala assim à sua igreja: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o povo que chama pelo seu nome, Pai, e a terra que nós apresentamos ao Senhor, que talvez precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental desta mulher, a terra que nós apresentamos ao Senhor, que talvez precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental deste homem. Deus amado, alcança a vida sentimental desta pessoa. E se porventura há um relacionamento destruído, abalado, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha restituir, assim como houve restituição em todas as percas na história do teu servo Jó. Restaura a vida sentimental desta mulher ou este homem, seja namoro, noivado ou casamento. Entra com restauração, entra com a restituição sentimental, para que assim como nós nos regozijamos com relatos de restauração sentimental, de relacionamento restaurado, nós venhamos voltar a nos regozijar com testemunho de restituição, com testemunho de restauração. Por isso entregamos em suas mãos cada vida, Senhor amado, cada adorador, cada adoradora, cada relacionamento, e pedimos ao Senhor: alcança a vida sentimental desta mulher, alcança, Deus Criador dos céus e da terra, a vida sentimental deste homem, com alcance de restauração, com alcance de restituição sentimental. Restaura, Pai, a história sentimental desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Restaura para a honra e para a glória do seu nome. Senhor, Tu és um Deus de restauração. Senhor, Tu és um Deus de restituição. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto do clamor por milagres, ainda dentro do contexto da oração por milagres, eu quero acrescentar também, Deus, Criador dos céus e da terra, um pedido ao Senhor pelo milagre da cura. Quantas pessoas fazem esta campanha de oração aqui e está enfermo, está enferma? Quantas pessoas fazem esta campanha de oração e está debilitado, debilitada? Deus, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher. Nós sabemos que o Senhor pode restaurar a saúde deste homem. Ah, Senhor, e quando eu indago essas palavras, eu não as falo pelo fato de termos relatos de pessoas que foram curadas, muitas das vezes ao vivo na transmissão. Eu não relato pelos fatos de pessoas terem entrado aqui, dado testemunho e nós postamos na For You, não. Porque eu não adoro o Senhor pelos seus feitos, eu adoro o Senhor por quem o Senhor é. E o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus que tem poder de restaurar saúdes. O Senhor tem o poder de restaurar, Pai, e jogar por terra todo o mal. Por isso eu entrego em Tuas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora. Deus amado, que une a sua fé com a nossa. Alcança-os, alcance-a, restaura a saúde desta mulher,
Restaura, Senhor amado, a saúde deste homem. Pessoas que estão aqui, mas estão debilitados. Pessoas que estão aqui, mas está debilitada. Está enfermo, está enferma. E precisa ser curado, precisa ser curada das dores, das enfermidades. Por isso eu peço a Ti, porque Tu és o Deus da cura. E segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, Isaías narrando o Messias na cruz do Calvário, ele dizia assim: Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a nossa enfermidade. Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre suas feridas nós fomos curados. Sobre suas feridas nós fomos sarados. Ah, Senhor, Isaías foi conhecido como profeta messiânico, porque fora o profeta que profetizara o Messias. Ele veio antes do Messias e já estava profetizando o Messias. E já dizendo o que ia acontecer. Mas essa revelação me chama muita atenção, porque eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Que o profeta Isaías, ele teve uma revelação celestial, onde ele viu Jesus na cruz do Calvário, e ele levando as nossas dores, a nossa enfermidade. Aí ele escreveu no livro de Isaías, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas feridas nós fomos sarados. E segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, o seu filho amado Jesus já levou todas as dores, toda a enfermidade. Por isso eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, se aqui tem pessoas enfermas, se aqui tem pessoas enfermas, Deus amado, debilitado, debilitada, restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem, joga toda a enfermidade por terra, joga todo o mal por terra, Deus amado. Eu creio, Pai, que se aqui tem pessoas enfermas, vai sair daqui curada de suas dores e enfermidades. E não apenas creio, porque o profeta Isaías, ele disse que o seu filho amado Jesus já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Não apenas por isso. Eu creio porque o seu filho amado Jesus, ele disse que tudo aquele que busca, acha. E se o que esse homem veio buscar é a cura, ele vai achar para a glória do seu nome. Se o que essa mulher veio buscar nesta corrente de oração por milagre é a cura, ela vai achar para a honra e para a glória do seu nome. Porque seu filho amado Jesus dizia assim: pedi dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Eu não sei qual milagre que esse adorador veio buscar, mas eu sei que o seu filho amado Jesus, ele disse que o que nós buscamos nós achamos. Então, para a honra e glória do seu nome, segundo o relato do seu filho amado Jesus, vai haver testemunhos de milagres, vai haver testemunho de resposta, de busca, Senhor amado, independente de qual seja o milagre que esse homem veio buscar aqui no Senhor, independente de qual seja o milagre que essa mulher veio aqui buscar no Senhor. Eu creio que vai haver resposta dessa busca, para a honra e para a glória do seu nome. Senhor, eu não sei onde está doendo no corpo desta mulher. Senhor, eu não sei onde dói no corpo deste homem. Mas eu peço a Ti, Senhor da glória, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés com um toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra toda a dor, em nome do Senhor Jesus. Aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu peço agora, vai levando essa enfermidade, aonde estiver no corpo desta pessoa já essa enfermidade, seja dores de cabeça, vai caindo por terra agora, seja dores nos braços, vão caindo por terra agora, seja dores nas pernas, vão caindo por terra agora, dores no joelho, vai caindo por terra agora, dor na coluna, vai saindo agora da coluna desta pessoa. Alamande calachuri andaraia. Aonde tiver esta dor sobre o corpo desta pessoa, eu peço ao Deus, Criador dos céus e da terra, toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa agora, com toque de cura, jogando por terra toda a dor. Tivemos relatos de cura ao vivo, e o Deus que curou outrora ao vivo está presente neste lugar. E o Senhor pode curar esta pessoa, Pai. O Senhor pode restaurar a saúde desta pessoa, porque o Senhor é Deus que ouve a nossa oração, e eu creio. Eu creio que o Senhor é Deus de cura. Por isso eu peço ao Senhor, vai restaurando a saúde desta pessoa agora. Vai tirando, Senhor, o que não provém do Senhor, que estiver alojado no corpo desta pessoa. Vai jogando por terra esse câncer. Vai limpando de dentro desta pessoa esse câncer, Deus da glória.
Lamai de que ourabande candaraio. Vai limpando esse mioma de dentro desta mulher, Senhor amado. Vai queimando ele com a sua glória. De ourabaia candorebe achúria. Arablai de calachúria andaraio. Vai queimando ele agora. Em o nome do Senhor Jesus eu determino agora. Deus queima, limpa dessa pessoa esse cisto. Vai limpando, Deus da glória, este nódulo. Vai tirando agora de dentro desta pessoa esse mal, essa enfermidade. Foi o seu filho amado Jesus quem indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. Se esta mulher crê na cura dela, eu também creio. Toca nela com toque de cura, Deus amado. Se esse homem crê na cura dele, eu também creio. Toca nele com toque de cura, Senhor amado. Vai jogando por terra toda a enfermidade agora. Vai restaurando a saúde desta pessoa. Eu creio que o Senhor é um Deus que restaura a saúde. E se essa pessoa que está enferma ou enferma crer que pode sair daqui com a saúde restaurada, Deus, eu te apresento a minha fé com a fé deste. Eu te apresento a minha fé junto com a fé desta. E eu peço ao Senhor, restaura a saúde desta mulher. Eu peço ao Senhor, restaura a saúde deste homem. Joga por terra toda a enfermidade. Joga por terra toda a dor. Deus, eu acrescento a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagre da cura. Não apenas porque o profeta Isaías narrava dizendo que o Messias já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, mas porque eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que voltaremos a nos regozijar com relatos de pessoas curadas, com relatos de pessoas curadas, pessoas que a saúde foi restaurada para a honra e para a glória do seu nome. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, eu te apresento essa pessoa com a pressão desregulada. Toca na pressão desta pessoa. Deus amado, vai tocando, Pai, nessa pressão com toque de cura. Vai jogando por terra toda a enfermidade, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra, Pai. Vai estruturando, Pai, esta pressão desta pessoa que está desregulada. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão representando um dos seus. Talvez eu esteja orando com uma mãe que precisa da cura do Deus da glória para com o seu filho. Talvez eu esteja orando com uma mãe ou um pai que precisam da cura do Deus, Criador dos céus e da terra, para o seu filho ou filha. Talvez eu esteja orando com uma esposa que está aqui buscando a cura do seu esposo. Talvez eu esteja orando com um esposo que está aqui buscando pelo Deus da glória a cura de sua esposa. Talvez eu esteja aqui orando, Senhor da glória, com pessoas que estão buscando o favor do Senhor para com um dos seus. E talvez este ou esta esteja até distante, ou talvez até num leito do hospital. E a sua palavra vai dizer em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo a sua palavra de Salmo 91, o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, envie um anjo da cura, Pai. Envie um anjo trazendo a cura. E toca nesta pessoa onde quer que esteja, com toque de cura. Talvez tenha pessoas aqui unindo a sua fé com a nossa e pedindo que o Senhor envie um anjo da cura até este ou esta, entre os seus. Talvez tenha pessoas que estão aqui e precisa que o Senhor envie um anjo da cura até um dos seus, que talvez esteja até num leito do hospital. Deus da cura, Deus de milagre, Deus de maravilha. Tu és soberano. É o Senhor quem cura. É o Senhor quem joga por terra toda a enfermidade. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1, os discípulos avistaram um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, este homem está enfermo porque ele pecou? Ou porque os seus pais pecaram? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para esse homem estar enfermo, mas a enfermidade deste homem foi para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus. Há enfermidades que são permissivas para que a sua glória se manifeste e o enfermo venha a ser curado, a enferma venha a ser curada. Segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus no Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1, há enfermidades que são permissivas para que vidas venham conhecer o Deus de poder e glória que o Senhor é, curando, restaurando saúde.
Por isso eu peço humilde e gentilmente a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, se aqui tem pessoas enfermas, e o mesmo crê que o Senhor pode curá-lo, a mesma crê que o Senhor pode curá-la. Deus vai tocando da ponta do cabelo a planta dos pés nesta pessoa com toque de cura, restaurando de toda dor, de toda enfermidade. Restaura a saúde desta mulher, restaura, Deus amado, a saúde deste homem. E como o seu filho amado Jesus, ele dizia no Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, sobre o porquê da enfermidade daquele homem. Pai, para que se manifeste a sua glória através da cura desta mulher, para que se manifeste a sua glória através da cura deste homem, é que eu te apresento esta vida, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra essa enfermidade, joga por terra toda dor, em nome do Senhor Jesus. Seja infecção, seja inflamação, aonde tiver essa dor, vai caindo por terra agora, para a honra e para a glória do Senhor. Alamaia Candarábias, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que restaura a saúde. E eu creio, Pai, que o Senhor é Deus de restaurar a saúde desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor é um Deus de restaurar a saúde deste homem. Por isso nós entregamos cada vida em suas mãos. Nós entregamos a cada adorador em suas mãos. Cada adorador em suas mãos. E se aqui tem pessoas enferma, restaura a saúde desta agora. Restaura a saúde deste agora. E como o seu filho amado Jesus disse no Evangelho de João, para a glória e para a honra do seu nome, eu entrego cada vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa dor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Deus, Criador dos céus e da terra, venha abençoar nosso irmão, nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Creia na sua vitória. Você que tem feito com fé esta campanha de oração por milagre, você que tem feito com fé esta corrente de oração por milagres, creia que o Senhor, Ele ainda é um Deus galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo de número 11, verso 1 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário todo aquele que se aproxime do Deus da glória, creia que Deus existe e que além dele existir, Ele é um Deus galardoador dos que o buscam. Então creia que o Senhor da glória, Ele é galardoador. Creia que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é galardoador. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Já já estaremos orando a oração individual, orando pelos nossos irmãos, orando pelas nossas irmãs. Já estaremos entregando cada petição nas mãos do Senhor. Eu não sei qual será a sua causa, mas eu creio que o Deus da glória, Ele tem um milagre em especial para você. Já estaremos fazendo oração individual, mas antes de estar fazendo oração individual, antes de estar orando pelos nossos irmãos,
Antes de nós estarmos orando pelas nossas irmãs, eu quero estar aqui fazendo os agradecimentos à nossa irmã Lucinalva. Obrigado pelo apoio. Quero agradecer a irmã Edilânia. Obrigado pelo apoio. Quero agradecer a irmã Neide Sena, Tassiane, Carlos